Olá, pessoal, a paz do Senhor. Começamos agora mais um episódio do Graça Podcast. E não perde tempo. Vamos lá? Curta, comenta e compartilha, Compartilhe. porque hoje nós temos um convidado muito especial. Não é isso, Lucielma? Com certeza. Recebeu o nosso convite, parou tudo, né? Só para vir aqui para o Graça Sim. Podcast. Pastor Gedalias, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, contribuindo de uma certa forma, né, cooperando com essa belíssima programação que vai ao ar, né, que é o podcast, Isso. onde nós não somente estamos aqui ensinando, mas aprendendo principalmente. Né? E para começarmos oficialmente, pastor, quem é o Gedalias? Olha aí, que pergunta. Olha, o Gedalias é um rapaz assim, diria que tímido, né? As Tímido, pessoas né? não acreditam quando eu falo isso, mas é verdade, eu sou muito tímido, né? Muito tímido mesmo. Mas é uma pessoa aí, né, que compreendeu, vamos dizer assim, entendeu o chamado de Deus na sua vida e luta diariamente, todos os dias, para poder cumprir esse propósito que Deus estabeleceu sobre nossas vidas. Amém. E nós queremos saber do Senhor, como foi seu encontro com Jesus? O Senhor nasceu num lar evangélico ou aconteceu depois? Olha, eu nasci num lar cristão, mas mesmo assim, essa é uma pergunta muito interessante, porque ainda que a gente tenha vindo, né, de origem, vamos dizer assim, de uma família evangélica, mas tem aquele dia que a gente Sim. tem aquele encontro marcante com o Senhor Jesus, Verdade. né? E eu me recordo que foi ainda na minha infância, né? Eu estava numa programação de EBF, né, Escola Bíblica de Férias, que eu me recordo muito bem dos tempos, né? Inclusive, nós tivemos muitas escolas bíblicas no meu tempo de criança. A nossa primeira coordenadora foi a irmã Emilde, né? Eu não sei se vocês se lembram. Lembro dela. E foram assim umas escolas muito marcantes, né? E aqueles momentos ali foi realmente um momento em que eu estive esse encontro com Jesus, de fato, né? Mesmo ainda na minha infância. Mesmo no Mesmo, Evangelho, né? Nascido no isso, Evangelho. exatamente, de um lar cristão. E naquele período ali foi onde Deus realmente se revelou de uma forma diferente. Nós começamos a entender Sim. melhor sobre esse Jesus que é maravilhoso. na Que verdade. bênção, né? E realmente eu costumo dizer isso, porque às vezes nós nascemos num lar evangélico, mas a um determinado período da nossa vida a gente realmente sabe quem é Jesus, temos um encontro com ele. Com certeza, é verdade. Sim. Nós temos até um exemplo de profeta Isaías, né? Isso. Que ele havia profetizado, você vê ali nos primeiros capítulos de Isaías, do 1º até o 5, houve, né, algumas profecias que ele profetizou, mas o encontro, vamos dizer assim, de fato que ele teve com Deus foi no capítulo 6, 6, é. naquela visão, né, depois da morte do seu amigo Uzias. Foi até o período que eu acho que Deus pensou assim, esse é o momento agora de eu me revelar a ele, né? Essa é a hora, né? Ele estava vivendo um período de luto, né? Um período assim muito difícil, porque era muito amigo de Uzias, e após a sua partida, aquele rei que foi um grande rei, vamos dizer assim, Sim. conquistador, muitas vitórias, né? Nessa parte política, vamos dizer assim, também ele foi um rei assim que teve destaque na nação de Israel, e após a sua partida, Isaías, como um grande amigo seu, ele sentiu aquilo, né? Estava vivendo, vamos dizer aqui, um luto, uma melancolia, e é nesse tempo que Deus se apresenta para ele, né, para de fato revelar quem Deus era na sua vida. Na vida dele. Exatamente. Verdade. Isso é importante. Muito Nós importante. estamos aqui com o pastor Gedalias, né? O pastor Gedalias, ele já, né, foi pastor de área também, cuidando de Sim. igrejas. Hoje ele está cuidando dos adolescentes, não é isso? Fazendo um belíssimo trabalho. Desafio Viu? grande, hein? Desafio grande. Tem destacado Meu bastante. Deus. Mas eu quero aqui, pastor Gedalias, uma opinião sua como pastor já, você que já pastoreou. O que é que te motiva, né? O que é que te motivou e continua te motivando para estar fazendo essa grande obra como pastor? Glória a Deus, que pergunta boa também, né? Belíssima essa pergunta. O que nos motiva realmente é ver as pessoas cada dia mais em um estado, em uma situação, vamos dizer assim, de decadência, as pessoas se afastando cada vez mais de Deus, né? Sem esse entendimento, essa consciência. E o pastorado, ele nos traz essa grande responsabilidade também, né? De tentar, através do Evangelho, trazer de volta essas pessoas para perto de Deus, né? Então, independentemente, igual você comentou, eu estive outrora um tempo na área, hoje estamos com os adolescentes, mas o propósito é o mesmo,
Quem é pastor nunca deixa de ser pastor, né? Exatamente. Independente do estiver Muda só o exercendo ou não. público, né? Muda só o público, mas hoje nosso Acaba sendo só as ovelhas, né? Os adolescentes são as Exatamente. ovelhas. E temos esse desafio, né? Então o pastorado fala muito sobre isso, entendeu? Sim. Essa responsabilidade de trazer as pessoas para perto de Deus. E o que um pastor espera de sua igreja, na sua opinião? Olha só. Glória a Deus. Rapaz, o pastor, ele espera, eu diria que acima de tudo, né? Ver o rebanho no centro da vontade de Deus, né? Em obediência, em submissão ao Senhor, à sua palavra. Deixa qualquer pastor alegre. Eu acredito que esse é o pagamento. Essa é a remuneração, né? E você e sua esposa, pastor, agora, como a Luciana mencionou, cuidando da UADEP, Exatamente. né? Do Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus aqui em Parauapebas. Como o senhor viu esse desafio? Porque é um desafio, né? Com certeza. É um público diferente. Sim. Vindo aí como pastor de área, cuidar Verdade. especificamente de adolescentes. Como o senhor assim reagiu a essa proposta lançada? Olha, você me fez lembrar das outras propostas que eu recebi Sim. ao longo da minha carreira ministerial. Uhum. E assim, sendo sincero, isso é algo assim que eu até compartilho com as pessoas, algo assim que eu sempre gosto de me recordar sobre isso, viu, Luciano? Até porque, Diga aí. quando veio esse desafio, o primeiro sentimento que eu tive foi, por incrível que pareça, foi de incapacidade. Né? De sentir que foi não... de pequenez, é realmente de sentir que eu não daria conta. Esse foi o sentimento que eu senti. Não, eu não dou conta, isso não é para mim, né? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E assim, aquele medo, sabe? Aquele medo, assim, aquele frio na barriga que você... Eita, Jesus. E eu lembrei exatamente dos outros desafios, né? Eu lembro que quando eu fui assumir a primeira congregação para dirigir, foi da mesma forma. Eu tinha esse mesmo sentimento. Mais interessante que Deus, aceitou, aceitei, né? Porque na verdade é isso que Deus quer, né? O que Deus quer de nós é simplesmente esse ato de fé e coragem. Sim. Quando nós nos apresentamos, né? Por mais que você tenha aquele frio na barriga, nervosismo, sentimento de incapacidade que não vai conseguir, mas se você se mostra, né? De fato ali com coragem, aceita o desafio, Deus ele se alegra e se agrada disso, né? Então assim, aquilo que não está ao nosso alcance, ele vai fazer por nós. E é exatamente o que aconteceu comigo. Na primeira congregação foi assim. Eu lembro que depois da primeira congregação, né, eu estava lá com 11 meses nessa congregação dirigindo. E aí o próprio pastor que tinha me indicado para essa congregação falou assim, eu vou te levar agora lá para aquela cabeça de área, que é a mãe daquela área, vamos dizer assim, uma congregação muito maior. Uma congregação com mais de 20 anos, né? E eu lembro que exatamente o dia que ele me deu sua proposta, eu estava ali no Rio Verde, em frente à Maranata, era segunda-feira pela manhã. Quase que eu caio, viu, Luciano? Eu falei, pastor, o senhor tá maluco, pastor, isso não é para mim, ei, procure outro, não vai dar certo. O que aqueles irmãos vão pensar de mim, uma igreja veterana daquela? Eu sou uma criança, e eu ainda era muito novo, ainda muito jovem na época, mas depois de muita insistência, né, eu aceitei o desafio. E assim como Deus nos honrou na primeira congregação, nos honrou nessa congregação, nessa igreja maior, e tem nos honrado até hoje. Já que nós estamos falando de desafios, né? E isso já mostra que foi um grande desafio, mas cita mais outro desafio que você vem enfrentando no ministério. Um outro grande desafio foi exatamente a questão da pouca idade, né? Está muito relacionado com o que eu estava acabando de falar, né? Os desafios vieram assim, eu ainda muito jovem, né? Muito jovem mesmo, recém-casado ali, e assim, obreiros, né, a maioria da igreja, infelizmente, nos olhavam e assim, não tinha nada que nos reprovar, mas pelo fato de ser muito jovem... Achar que não tinha nenhuma experiência. Não tinha nenhuma experiência, eles às vezes não queriam se submeter, né, não queriam, às vezes, e muitos até, infelizmente, até inventavam umas situações para poder sair, né, e não estar ali sob as nossas ordens, vamos dizer assim, pastoral. E isso assim foi algo, não vou dizer que me frustrou, mas que me entristeceu bastante, né? E ver essas pessoas com essa postura, né? Vai ser algo muito lamentável. Isso tem, não tem jeito. Infelizmente. Sempre tem um Hoje já não podem mais dizer isso. Eu estou caminhando para os 40 já, em direção. O povo já respeita mais. Tô brincando. E é verdade mesmo, as pessoas têm um certo receio e diria até preconceito, né? É verdade. Quando Deus chama... Eu vou logo falar, como eu disse... Fala, pode falar, agora Camila rasga o verbo aí. Porque assim, eu acho que o senhor vai concordar comigo. A gente sempre diz assim, Deus chama quem Ele quer.
Mas quando Deus chama e levanta, a gente reclama, É né? verdade, é verdade. É estranho isso, né? Mas É verdade. Só Deus para nos entender, né? então, né? Graças a Deus pela sua misericórdia. E falando da sua chamada, como foi a sua chamada ministerial? Pois é, foi algo assim, né, como na grande maioria, vamos dizer assim, não foi algo fácil, né? Não foi algo fácil, porque é igual eu falei agora há pouco, né? Vem aquele sentimento de incapacidade, aí eu até me recordo, né? A gente se recorda dos grandes homens e mulheres de Deus também, quando receberam as suas chamadas. Eu lembro de Gideão, por exemplo, né? Ele até conversa ali com o anjo, tem aquele debate, né? Mas como é que eu posso libertar o meu povo se eu sou, né? A minha família mais pequena, mais pobre, eu sou aí um... Né? Então, assim, teve aqueles confrontos. Eu diria também que isso acontece muito conosco. E foi comigo assim também. A minha chamada foi também nesse contexto também, né? De conversar com Deus, né? De dialogar e questionar, vamos dizer assim, questionar com Deus o porquê. Mas não foi algo fácil, né? Por causa desses desafios, como eu falei, muito jovem ainda. Mas o segredo é você confiar no Senhor, acreditar nele, fazer aquilo que é da sua alçada, aquilo que lhe compete, aquilo que realmente está ao seu alcance. Quando Deus percebe e vê isso, né, independentemente da sua situação, da sua idade, da sua condição financeira, né, Deus ele honra a chamada, né, e as coisas acontecem, o nome dele é glorificado. Glória a Deus, é isso aí mesmo. E ainda no aspecto ministerial, qual foi a experiência que mais marcou o senhor? Olha, que coisa tremenda essas perguntas, né? Porque são tantas, assim, sim. Vamos citar aqui algumas, né? No aspecto ministerial, aquilo que mais me marcou foi algo assim, ainda na minha adolescência, né? Quando Deus começou a me levantar. Para pregar, eu comecei ainda na minha infância, né? Ministrar, mas vamos dizer assim, o auge das ministrações era aquele tempo que eu tinha também mais tempo, vamos dizer assim também, e foi durante a minha adolescência para a juventude. E o que me marcou foi um culto, né? Um culto estava ministrando, assim, um culto ao ar livre, pregando mensagem da cruz. E eu me recordo que 10 pessoas, né, naquela noite vieram e entregaram a sua vida a Jesus. E a grande maioria chorando, né? Pessoas de todas as idades entregando. E vi depois essas pessoas ali que tinham ido à frente aceitar a Cristo, anos depois vi elas na igreja, né, assumindo cargos de liderança, fazendo com que o nome do Senhor... Então aquilo foi algo assim que me marcou muito no meu ministério, né? Confesso que teve um dia que eu tive que segurar as lágrimas ao retornar depois de anos em uma congregação e ver uma daquelas pessoas que tinham aceitado a Cristo, agora como obreiro, com cargo de liderança na igreja. Isso, meu Deus do céu. Os frutos, né? Com certeza, os frutos, né? E a Bíblia fala sobre nossos frutos, né? Que devem ser frutos que permaneçam, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E, na sua opinião, pastor, o que determina o sucesso ministerial de um pastor? Olha só, rapaz. Meu Deus, vocês estão me apertando assim agora, sabe? Engraçado, tem um pastor que eu fiz o convite pra ele e disse assim: ei, tu tem que me perguntar antes. Eu disse pra ele: te vira. Te vira. Olha, pra responder. Lá no Maranhão tem uma cidade chamada Timbira, né? Aqui é Te vira. É porque assim, pastor, muita gente começa. Certo. Mas não termina. E na sua visão, principalmente o ministério pastoral, qual que é o segredo do sucesso de um pastor? Olha, sabia que ela me ajudou a responder essa pergunta? Quando ela traz o exemplo, eu me lembrei, na verdade, muito bacana. Diz que eu trouxe ela pra cá. Legal, gostei. Já me ajudou a responder. Eu lembrei, na verdade, com essa sua exemplificação, vamos dizer assim, de um pai de família, né? Vamos usar essa metáfora, diríamos assim, né? Um pai que tem aí os seus filhos, e aí, durante o curso da sua vida, ele se dedica, se debruça, se sacrifica, né, para educar os seus filhos, e depois ele vê os seus filhos ali formados, né, tendo família, evoluindo profissionalmente, em todas as áreas, em todos os aspectos, né? Então, eu diria que esse pai ficaria assim, muito satisfeito, e esse seria, nós poderíamos definir como o seu sucesso. Então, trazendo para a pergunta que você fez, como define o sucesso de um pastor, é exatamente... ele vê isso, depois de uma longa caminhada, uma longa trajetória com Cristo, arrebanhando vidas, pregando o Evangelho, liderando, né,
principalmente eu diria liderar, porque hoje as pessoas querem fazer tudo, vamos dizer assim, mas muitos não querem se comprometer em liderar. E eu diria que hoje Deus está procurando pessoas para essa função, né, para cargos de liderança. Sim. Então, o sucesso, respondendo a pergunta, seria, ao final de tudo isso, olhar e ver, né, exatamente esses frutos permanecerem. Né? Pessoas que, durante o curso da sua vida, ele se empenhou em ensiná-las, né, instruí-las, porque esse é o papel do pastor, é ensinar. Né? Se você vê, quando Jesus ele veio a essa terra, a preocupação dele não era só fazer milagres. Por mais que as multidões o seguissem por conta dos milagres, né, Jesus ele tinha preocupação em ensinar essas pessoas, fazer com que elas pudessem de fato aprender. Sim. E aí tem até um texto sagrado que nos fala que as pessoas padecem e perecem por falta de conhecimento. Então o sucesso de um pastor se define nisso, ensinar essas ovelhas, esses rebanhos e vê-las, né, elas ali firmes e constantes até o final da jornada, né, com Cristo na eternidade. Né? Então isso é o sucesso de um pastor, com certeza. E pastor, o senhor tem uma família linda, né? Amém. Esposa, filhos. Puxaram para a mãe. Na sua opinião, na sua visão, como que concilia família e ministério? Glória a Deus. Essa também é uma pergunta, eu diria assim, que muito válida, né? Assim, muito importante para os nossos dias, porque nós estamos vendo hoje o fracasso de grandes, né, muitos líderes, muitos pastores, por falta de não saberem conciliar. Né? E a gente precisa entender isso, que o primeiro ministério nosso é a família. Quando nós entendemos essa verdade, nós sabemos que o nosso compromisso, em primeiro lugar, é a nossa casa, é os nossos filhos, é a nossa família, né? Então eu acredito que daí sim a gente vai ser uma pessoa de sucesso. Sim. Deus, certamente nós estaremos cumprindo, né, com a nossa chamada aqui na terra, porque o Senhor, ele nos entrega uma família primeiro, né? Antes de, eu tenho até um versículo que fala que se eu não puder cuidar, né, dos meus, da minha família, eu não tenho capacidade, nem posso, porque alguém vai dizer lá na igreja, mas como que ele pode pastorear se nem a casa dele está organizada, está em ordem? Então eu preciso ter essa preocupação também, né? Cuidar da minha família, da minha esposa, meus filhos. E eu fazendo isso, de fato, eu serei um obreiro hábil, né? Estarei habilitado para poder cuidar da família de Deus, o rebanho, que é a igreja de Cristo. É isso mesmo. Eu vejo da mesma forma, né? Quando Paulo diz a Timóteo, exatamente sobre isso. Que o obreiro ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que dominar sua própria casa, e justamente o que o senhor falou é que se eu sei governar minha casa, a igreja fica mais fácil, né? Tendo a minha família como exemplo. Como exemplo. Na sua visão. Até porque o evangelho é sobre o exemplo, isso, né? É sobre vida, né? Cotidiana, vida diária. Isso. Então, se eu não tenho essa vida cotidiana, essa vida diária, né? No meu lar, na minha família, com Jesus, então eu estou desaprovado. Estou desaprovado para cuidar do rebanho. É verdade, muito bem. E também, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou no ministério até hoje? Maior desafio, né? Esse desafio de você conciliar, né? Vamos dizer assim, conciliar essa vida corrida que nós temos hoje, ele continua sendo, né, o maior desafio. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que, quando elas têm, vamos dizer, um sonho pessoal, um projeto de vida pessoal, vamos dizer assim, já coloca como desculpa. Não, eu não vou poder agora estar fazendo isso porque eu tenho essa situação aqui para me fazer, eu tenho esse projeto, esse meu sonho, essa situação. Então, o maior desafio ministerial, ele continua sendo esse, para mim, até os dias de hoje. Né? É você poder conciliar todas essas coisas, todas essas situações, as demandas da vida, que inclusive você acabou de citar uma que é muito importante, que é a mais importante, que é a família. Então, você poder conciliar a família, né, uma coisa que a gente não pode parar é de aprender, né? Eu gosto sempre de estar estudando, inclusive eu finalizei uma pós-graduação há pouco tempo, ano passado. É uma coisa que sempre me preocupa, de estar, né, ali se aperfeiçoando. Exatamente, a gente precisa. Então você poder, é como se fosse um malabarismo, vamos dizer assim, tentar equilibrando essas situações. Isso. E não dar desculpa, não vou poder fazer a obra de Deus. Não, você precisa fazer, paralelo a isso, você precisa fazer a obra de Deus, porque foi para isso que o Senhor... né, a família se envolver, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu acredito que o senhor vai concordar comigo.
o maior desafio, na verdade, é ser o exemplo. Ser o exemplo. Porque exato. um pastor, um líder, né, uma mulher, um homem de Deus, não é questão só vai, filho. Exato. Jesus é o caminho, filho. Não é só isso, é você ser o exemplo. Então eu acho que Positivo. o maior desafio é isso. É isso, para todos nós, né? Isso, para todos nós. Né? Você ser o exemplo, não só dizer Exatamente. o que é, mas sim ensinar no caminho. Um pregador falando, olha, não é pra ninguém mandar seus filhos amanhã. E era festa, eu não entendi. Aí ele, é pra vir com ele, não é pra mandar, é pra vir com ele. Pastor Gedalias, qual é a lição, né? Já que estamos falando de aprendizagem, né? Como pastor, passar para a família, qual é a lição que você tem mais precioso para passar? Né? Para sua família, para todos que você aprendeu na vida. Qual é a maior lição que você tem que passar para as pessoas? A maior lição, né? A maior lição é de você ter uma vida, né? Uma vida de íntima compaixão com o Senhor, né? Eu acredito que partindo desse pressuposto, desse princípio, né? Todas as outras coisas elas irão muito bem. Quando você investe, né? Quando você investe nesse relacionamento com Deus, Deus ele escancara as portas, ele te abençoa em todas as suas áreas. Então, a lição que eu poderia passar, não só para a minha família, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, seria essa. Invista, né? Você pode investir em tantas coisas nessa vida, mas priorize, né, a sua relação íntima com o Senhor Deus, Glória a Deus. porque é partindo disso que você será bem sucedido em todas as demais. É por isso que a Bíblia nos afirma que a nossa busca, você pode buscar, fazer tantas coisas, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, porque as demais coisas... Pastor Gedalias, se o Senhor pudesse mudar algo em si, o que mudaria? Ou você acha que você não precisa mudar mais nada? Olha, eu ia mudar muita coisa. Eu ia começar pelo meu cabelo, tô brincando. Tô brincando. Então, olha, rapaz, essa também eu vou te falar, viu? Eu mudaria muitas coisas assim, viu? Principalmente relacionado, vamos dizer assim, acredito que o nosso caráter ele precisa cada dia mais ser moldado, ser refinado, né? Isso é o que vale, é o que importa. A nossa busca, a minha busca pelo menos é buscar ter um caráter de Cristo, né? E para isso a gente precisa se esforçar. Por que se esforçar? Porque a gente não nasce com esse caráter. Pelo contrário, o caráter que nós adquirimos dos nossos pais, né, hereditariamente falando, nos primeiros pais, é um caráter ruim, né? Mal, nós somos mau caráter. Né? O homem já vem exatamente, por natureza mal, nós já somos mau caráter. Então, para você ter um caráter de Cristo, você precisa se esforçar, você precisa buscar isso. Isso é verdade. Né? Então, eu mudaria muitas coisas ali relacionadas ao meu caráter no intuito de melhorar mais ainda, né? e torná-lo mais parecido com o caráter de Cristo. Glória a Deus, gostei. Pastor Gedalias, essa já é a pergunta dos ouvintes que mandaram, e eu recebendo aqui, vou fazer, que é a respeito da salvação. Meu Deus. Né? Na sua opinião, né? Diga pra gente aí, o batismo é essencial para a salvação? Sim, o batismo é essencial, né? Por mais que ele não salve, vamos dizer assim, mas ele faz parte daqueles que são salvos, né? Faz parte. Eu gosto de citar um exemplo bíblico muito claro sobre o batismo, em relação quando as pessoas perguntam, e tal, batismo e tal. Então eu falo assim, olha, quando você tem oportunidade, quando você tem condições, né? Eu fico assim com o pé atrás com alguém que diz que não quer se batizar. Então, tipo assim, isso por quê? Você não se rendeu, não se entregou a Cristo completamente? Porque é a convicção daquilo que você tem, né? Exatamente. Você recebeu. É a convicção. Que está sorrindo aí. Com certeza. Não. O exemplo que eu gosto de citar é o do exemplo lá do ladrão da cruz. Né? Você vê que ali um começou a fazer chacota de Jesus e o outro falou assim, não, rapaz, faz isso não. Esse aí realmente ele é o Filho de Deus, o Rei dos Judeus e tal. E aí, lembra-te de mim, né? Então, assim... Se tu for mesmo, lembra de mim. Lembra de mim, quando traz um parecido. Ele acreditou que ele era o Filho de Deus, o outro, né? Então, para ele, Jesus falou assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele foi uma pessoa que foi salvo sem ser batizado. Mas por quê? Porque não teve tempo dele descer lá para batizar.
né, não teve condições. É um caso esporádico, vamos dizer assim. Aí tu abriu a mente de muitas pessoas que muita gente diz assim, e se eu não for batizado e Jesus voltar, eu não vou? Muita gente se interroga. Exatamente. Né? Então, assim, a Essa Bíblia fala a que diferença. Deus é o justo juiz, né? E ele julga, né? Ele pode sim julgar nossas causas. Então, ele sabe exatamente daquela pessoa que tem Se condições. tu foi porque quis, se Exatamente, não que teve teve tempo, né? E simplesmente por opção, não, eu não quero. Essa pessoa corre um sério risco de perder a sua salvação. Porque quem realmente tem Jesus no seu coração, o considera como seu único e suficiente Salvador, o que falta para a pessoa batizar? Aqui é outra pergunta muito simples e fácil, viu? O que te faria olhar para trás e dizer, valeu a pena? Pensa aí. Olha só. Quanto tempo tem para pensar? O que te faria olhar para trás? Meu Deus do céu. Valeu a pena. Meu Deus do céu. Algo que te lembra assim, hoje tu diz assim, valeu a pena isso. Alguma situação, né? Seu Aqui na passou. Terra você fala? Sim. Olha Sim, tudo só. da sua vida ou algo na É família, para chegar na até aqui, família. olhando para trás. Alguma coisa que te O aconteceu Senhor já conquistou. que você área olha para familiar trás também, hoje, né? E tu diz, Olha, nossa, eu- valeu a pena ter feito isso, esse Talvez ato, vocês, essa ação, não vocês sei. vão achar que eu sou muito repetitivo, mas assim, eu sou muito família, né? Então, mais uma vez, Sim. eu vou levar para o lado da família. Então, assim, ver os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, então, assim, vê-los estruturados, principalmente na área... Então foi grande, mas valeu a pena, hein? na área espiritual, é isso que... Inclusive, isso é algo que eu converso muito com eles, né? Eles ainda são pequenos ainda, né? O mais velho, ele está com 13 anos, e o do meio tem 10 e a caçula tem 7. Os dois eu gosto de conversar, até porque o do meio já é bem assim avançado Mais em perto, certas hein? coisas, é bem esperto. Então assim, eu sempre com os dois aproveito e já converso com eles. E eu falo, olha, e eu falo logo um verbo rasgado para eles mesmo. Eu falo assim, ó, não adianta você ser um médico, um advogado e você não ter Jesus no seu coração. Então eu vou ter desgosto. Então independente daquilo que você será, é óbvio que eu quero que você tenha uma ótima profissão, você tenha uma família e tal, os melhores empregos e tal. Eu falo isso para eles, mas priorize principalmente Jesus na vida de vocês, né? Ser um cristão autêntico e verdadeiro, genuíno, não aquele que só de nome, mas um cristão autêntico realmente tem uma vida com Deus. Então, chegar a uma certa idade e vê-los, né, estruturados, enraizados em Cristo, eu diria que é olhar para trás e ter aquela sensação de dever Valeu a cumprido. pena. Valeu a pena. Glória a Deus. Gostei. Pastor, conte um spoiler aí. A gente já está no finalzinho Meu de Deus. 2024, Meu Jesus. chegando a 2025. Olha Tem aí. algum projeto para o ADEP esse ano que vem? Pode contar pra nós. Se Se puder contar, que às vezes ele não quer, né? Novidade. Olha, na verdade, essa é uma boa pergunta também, né? Porque assim, nós precisamos tá fazendo esses projetos, né, para o desenvolvimento Porque, dos na nossos verdade, muitos adolescentes. deixam pra só quando começa o ano, aí que vai projetar alguma coisa. Mas assim, a gente pode falar, né? É claro que não vai ser algo assim, vou definir especificamente o que nós iremos fazer, mas vai ser algo que gira em torno de alcançar os não salvos, né? Inclusive é algo que a gente tem batido na tecla com a nossa liderança, é a gente levantar projetos que realmente esteja relacionado à nossa missão. Qual é a nossa missão hoje? Uma coisa que eu sempre falo para eles, a missão da Missão Team, que é da UADEP, é alcançar o adolescente sem Jesus. Então é uma coisa que eu sempre falo para eles, os projetos que nós devemos levantar tem que girar em torno disso. Eu não posso e nem devo, como líder, né, ficar entretendo meus adolescentes simplesmente com coisas que não vão produzir nenhum crescimento, nenhum elevo espiritual na vida deles não tem nada, e que não tem nada a ver com a nossa missão. Então eu falo, olha, quando vocês forem levantar projetos, pensem, esse projeto vai aproximar as pessoas de Jesus? Tem a ver com a nossa missão, que é alcançar os não salvos? Se tiver, faça. Se não, meu filho, então tira isso da agenda. Sim. Então, assim, eu já adianto já que para 2025, isto é, se nós continuarmos, os projetos estarão relacionados a isso. Ao alcance dos não salvos, aqueles que precisam de fato ser resgatados, porque essa é a nossa missão. Às vezes a gente se perde muito, né, com tantas coisas, fazendo outras coisas, que nem Jesus pediu para nós. E a gente está só se cansando nessas programações e deixando de fazer aquilo que é fundamental, o essencial, exatamente, o básico, que é alcançar as pessoas. Pastor Gedalias, quando você se sente desanimado, né, que nós somos seres humanos, né, às vezes sem foco em alguma coisa, em alguma situação, sobrecarregado, o que é que você costuma fazer para se repor? Olha, através da conversação, né, do diálogo com Deus. Eu sempre busco esse refúgio. E isso é algo assim que é inevitável.
né? Eu não posso dizer que isso não acontece comigo, isso acontece e é muitas vezes, né? Acontece durante o nosso ministério, durante a nossa vida, no exercício da nossa liderança, isso vai acontecer. Por quê? Entre Deus e a sua obra existe o homem. Né? É muito interessante a gente refletir sobre isso. Entre Deus e a sua obra existe o homem. Então, a obra de Deus ela é feita por esses homens. Deus permitiu, né, que esses homens estivessem. Então, nessa relação com as pessoas, infelizmente, vira e mexe, a gente se frustra, né? E se frustra. Mas aí a gente precisa, irmã Luciana, pela pergunta que você fez, respondendo, se refugiar na oração, que é na nossa conversação com Deus, no diálogo. Eu me refugio nisso. E sempre tenho orientado lá em casa, minha esposa, a gente se refugiar nisso. Porque se nós formos olhar, às vezes, para as falhas do homem, a gente desanima e até desiste, né, daquilo que a gente está fazendo. Mas precisamos sempre ter em mente que o reino é de Deus, né, e que nós sempre precisamos estar aí animados e animando os outros, né, influenciando eles a continuar nessa missão. É verdade. Pastor, quantos anos o senhor tem de casado? 15 anos. 15 anos. Tem 3 filhos, né? 3. Três Por filhos. enquanto, viu? Tá pensando de ter mais Aí, ainda. irmã, como é o nome dela? Eita, A irmã, Jesus. esposa. Eu não sei se ela está ouvindo. Ela A prosperidade tá é grande lá. Estou brincando, viu, Marão? Brincadeira, viu? Mas já tem um tempo, né? Eu tenho uma experiência aí, 15 anos, não são 15 dias. E que o senhor deixaria como um conselho para os casais mais jovens? Olha aí. É exemplo, né? Assim. Meu Sim. Deus. Olha, a gente precisa entender, o conselho que eu daria, a gente está vendo hoje, infelizmente, não de hoje, mas de muito tempo vem isso também, né? A separação de muitos casais, né? Casais aí recentes, e aí às vezes contendas, né? Às vezes motivos fúteis, vamos dizer assim, acabam não entendendo o propósito do casamento, que é algo assim muito maior do que, muito além daquilo que a gente realmente pensa ou imagina, e deixa-se levado por isso. Então, eu daria muitos conselhos, um deles seria a paciência, viu? Tenha paciência, rapaz. Tenha paciência, entenda que esse é um projeto divino, né? O casamento é um projeto de Deus, o próprio Deus divino, e Ele nos confiou a isso. Então, a gente precisa entender isso e levar muito a sério, né? É uma coisa que a gente precisa ter ali muito equilíbrio, né? Você precisa ter muito equilíbrio e não ser o dono da razão. Não querer ser o dono da razão. Exatamente, não seja dono da razão. Eu sempre digo que 90%, né, praticamente é as mulheres, né, sustenta o casamento, elas cedem mais, elas têm mais paciência. Tem que ceder, é verdade. Depende da da mulher, né? Depende da mulher também. Depende da personalidade da Já que nós verdade. estamos falando de projetos, eu quero fazer só mais uma pergunta, viu, Thaís? Eu sei que a gente já está quase finalizando, mas qual o projeto que você apresentou, né, diante desse seu trabalho? Eu sei que teve vários, mas que tu se orgulha muito. No trabalho, você fala com o ADEP, né? Isso. Com os adolescentes. Olha, Na obra missionária, né? Na obra na como obra, no pastor. seu contexto geral. Isso. Qual um projeto que tu se orgulha assim muito até hoje? Glória a Deus. Não me recordo assim, vamos dizer assim, de um projeto assim especificamente, no momento não me vem à memória, né? Especificamente, né? Mas em todos os desafios que eu tive, né? Inclusive esse da UADEP, mais recente, a gente sempre tem buscado, o maior projeto foi esse, sempre Que te orgulha, né? Até que hoje eu sempre me também. orgulho, é sempre buscar aproximar as pessoas de Deus. Porque agora há pouco ela estava falando que às vezes a gente quer ir muito lá e, né, então assim, às vezes a gente está muito naquela ânsia de querer fazer, mas a gente precisa lembrar que o nosso primeiro chamado é estar com Jesus. Né? Eu lembro de quando ele começou a chamar os discípulos, né, ele vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, a gente lembra muito do pescador de homens, mas ele fala, vinde a mim. Né? Então entenda que antes de eu ir pescar homens, ser ganhador de almas, fazer qualquer coisa no reino de Deus, eu preciso ir até Jesus. Então, para todos os desafios que eu estive até hoje, inclusive esse da UADEP, que eu não me dou diretamente com os adolescentes, diretamente que eu falo. Eu estou ali com eles, sim, nessas programações, mas a minha luta mais é com a liderança. Os liderados, né? Exatamente. A liderança é que eu tenho um contato mais direto. E os líderes Dele com os adolescentes. distribui e eles vão Exatamente. Então, é o que eu falo para eles. Olha, vocês precisam, o primeiro chamado de vocês é estar com Jesus.
precisam investir nessa relação íntima com Ele, porque vai partir daí. É daí que vai partir tudo. Não adianta eu querer ser um líder, fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, ser um bom líder. Se eu não tiver, acaba não dando conta. exatamente, esse relacionamento com Jesus não vai fluir as coisas, né? Então, eu me orgulho muito disso, né? De sempre ter trazido essa realidade para eles, falar sobre isso, deles estarem com Jesus, Isso é muito né? bom. E eu vejo quando alguém acata, depois traz os testemunhos, fala, pastor Darias, que eu falar aqui daquela reunião e tal, eu fui e tal. Então, isso nos alegra bastante. Que bom, graças a Deus, pastor. Então, deixa aí um recado para os adolescentes, né? a sua galera. Sua Olha galera. aí. Maravilha. Vamos deixar aqui um recado para a nação adepiana. Glória a Deus. Dizer que vocês são importantes para Deus. Não subestimem, né, o potencial que vocês têm. Deus, Ele não depende, né, de idade ou de tamanho ou de condição, situação. Quando Ele quer usar, Ele precisa simplesmente de alguém com amor pelas almas, que tenha coragem e ousadia. Então deixo esse recado para todos os adolescentes, né? Vocês podem e farão sim grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Gente, agora Isso para aí, finalizarmos de verdade, pastor, nosso quadro bate e volta. Tem que ter. Eita, eu posso ir embora? Esse não pode nem pensar, viu? Ela perguntou, tem que responder. É rápido, estamos finalizando aqui, pessoal. Mas É coisa rápida. Não pega mamão com pesado, açúcar, é facinho. É alguém que você se inspira. Não pode pensar, Nossa, rápido. meu Deus do céu. Josué Gonçalves. Pastor José Gonçalves, um personagem bíblico que você admira. Elias. Pentecostal ou worship? Estilo musical. Estilo musical? Worship. Um versículo que te inspira. Tem vários, mas tem falado muito comigo recentemente, né? Que Deus nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Muito bem. Um hobby, pastor. Aquilo que o senhor gosta de fazer nas horas vagas. Olha... Pode falar aqui, pode? Pode. Eu gosto de jogar um futebolzinho, né? Muito bem. E é bom pra saúde. Pra saúde. É um exercício. Ele joga no quintal, É viu? um cardio. É um cardio. Uma comida preferida, pastor? Meu Deus, eu gosto de comer tudo, viu? Mas algo Algo assim que sim, se a irmã pode- fizer lá, o É, senhor... pode ser até um Rapaz. cafezinho, né? Um café bebê, né? Acho que o macarrão milanesa. Macarrão. Esse é top, hein? Macarronada é o meu predileto. Um Já personagem sabe, tá? bíblico, pastor, que o senhor não chamaria para tomar um café na sua casa. Judas. Traidor, hein? Traidor. Jamais. E para finalizarmos, um sonho do Gedalias. Meu Deus Sei que do tem céu. várias. Aí diz um pra nós aí do que é que Deus realiza. Tem vários. Olha, eu tenho, assim, um grande sonho de ser um pregador itinerante, né? E eu creio que Deus, ele vai realizar. Você já prega demais. Pra mim, isso eu já é. Pra mim, isso aí tá fácil demais pra Deus realizar. Mas Amém. que benção, que benção. A gente quer agradecer, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada. Muito Obrigado, obrigada foi pela sua muito bom. presença. Compartilha aí, gente. Né? Ó, o Adep, eu quero ver vocês aqui nos comentários. E ele vai voltar outras Olha vezes aí. aqui, viu? Amém. Quem sabe pra... Né? Já falando do congresso, né? Também, Olha que vem aí, Não, viu? e sem Sim. deixar Festa. de esquecermos. Hum. Quem quiser convidar o pastor Gedalias para Pra pregar, pregar na aí, sua ó. festa, na sua Olha Apesar pregação. que ele tá num trabalho, né? Uma Como dimensão muito é. grande, mas eu acredito que ele vai ver um tempinho Tem na um agendinha dele pra atender. Dá um jeitinho aí, né, pastor? Amém, amém. Ó, como é que a gente entra em contato com o senhor? Deixa aí seu Instagram aí pro pessoal WhatsApp. seguir. Tem o Instagram, né, Gedalias Davidson, e também tem o WhatsApp, né? Ele já tem até nome, né? Famoso, É. Davidson. O WhatsApp 94 98122 7266. Né? Olha Pode aí. entrar em contato. Pregador, abençoado. Leve aí na sua Super indico, congregação, pessoal. na sua festa. E que Deus continue abençoando o pastor. Foi um Amém. prazer estar com Obrigado, o senhor aqui. obrigado. E que Volte Deus abençoe sempre vocês também. No Graça Podcast. Volte Olha sempre. aí. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Amém, parabéns. É isso aí, pessoal. A paz do Senhor, gente. Que Beijo Deus no te coração. abençoe. E até a próxima. Amém.